Eu queria fazer aqui um depoimento a respeito do Fábio Santos. Deponha. Eu fui trabalhar no Cruzeiro em 2007, pouco após aquele jogo em que o Fábio tomou o gol de costas lá contra o Atlético. Na sequência, o Cruzeiro perdeu o Campeonato Mineiro. Na sequência, estreou no Brasileiro contra o Fluminense, empatou no Rio em 2-2, veio jogar em Belo Horizonte contra o Corinthians, perdeu o jogo e na segunda-feira o Zezé Perrella reuniu, o Zezé era o vice-presidente de futebol, reuniu todos os jogadores no auditório da Toca da Raposa 2, deu uma bronca pesada e ali ele afastou 3 jogadores do elenco. O André Luiz, que era o zagueiro, o Gabriel, lateral, e afastou o Fábio Santos. E falou, a partir de agora, vocês 3 vão treinar na Toca 1. Dos 3, o único que comparecia a todos os treinos na Toca 1 foi o Fábio Santos. Um dia eu perguntei por que o Fábio foi afastado, porque a gente ouvia muitos relatos de indisciplina do Gabriel e do André Luiz. E do Fábio não tinha nada. Eu perguntei ao Maluf, perguntei ao Benessi, perguntei ao Alvimar, que era o presidente, e a resposta que eu obtive é se nós estávamos precisando dar uma sacudida no elenco. Paulo Tuori tinha saído após o primeiro jogo da final e tal. E o Fábio sozinho lá treinando na Toca 1 e o Dorival Júnior era o nosso treinador. Um dia a imprensa pediu para falar com o Fábio Santos. Falei, Fábio, você atenderia a imprensa? Atendo, pode trazer aqui. Com a maior simplicidade, sem nenhum receio, deu uma entrevista excelente. Aí eu cheguei na Toca 2 e falei pro Dorival, Dorival, eu acho que o Cruzeiro está cometendo uma baita de uma injustiça com um cara que é um super profissional. E o Dorival falou, você acha mesmo? Eu falei, acho. Nós temos que trazer o Fábio de volta para a Toca 2. E aí ele foi reintegrado ao profissional. Só que na sequência, ele teve uma lesão por estresse, não foi, Fábio? Estou equivocado? Não, perfeito. Bom, contei isso tudo para te perguntar se ficou alguma mágoa daquela época, mas se eu vi umas 3 grandes injustiças no período que eu trabalhei no futebol, eu queria te dizer que você foi uma delas. Pô, que bacana esse relato, Guilherme. Poucas vezes eu falei sobre isso, né? E eu acho que bate muito de frente com a resposta que eu dei anteriormente, de tentar achar alguma coisa de positivo, mesmo onde parece não ter nada de positivo, né? Eu era muito novo, tinha, se não me engano, 22 anos, tinha sido emprestado pelo São Paulo a pedido do Paulo Tuori, que já tinha me levado ao Japão junto com ele. E aceitei esse convite do Cruzeiro. Óbvio que é difícil você falar não para um time do tamanho do Cruzeiro, né? E realmente tivemos dificuldades, principalmente por essa final do Campeonato Estadual, né? Perdemos de 4-0, 4-1 o primeiro jogo. E teve esse afastamento realmente dos 3 jogadores, assim, começou o Campeonato Brasileiro e meio que eu entrei nessa barca dos indisciplinados, né? Mesmo com a minha esposa estando grávida em casa, eu mal saía de casa e nunca rebati ou tentei me defender. Acho que de repente se fosse hoje eu teria dado algum tipo de entrevista me defendendo, não falando mal desse ou daquele, ou de repente teria até conversado com o presidente, com o Perrella na época, né? Pedido uma explicação. Mas, enfim, era muito novo e eu acho que aquilo me deu muita experiência, maturidade para saber levar a carreira, saber que nem tudo são flores, né? Mas, sem dúvida, foi um período difícil, assim, da minha carreira, que eu tive que realmente sofrer, era tudo muito novo. Foi o primeiro ano que eu estava morando com a minha esposa, ela grávida, então nós passamos um primeiro ano muito difícil em Belo Horizonte, né? Mas, como eu te disse, serviu de experiência, de maturidade para depois saber enfrentar momentos complicados também durante a carreira. Mas muito bacana esse relato seu, isso só confirma tudo aquilo que eu pensava na época, né? Pô, não fiz nada de errado e realmente estou passando por esse momento complicado. Mas, graças a Deus, no final também eu consegui voltar a treinar com o grupo, né? Tenho uma relação muito bacana com o Dorival, sempre que eu encontro com ele eu procuro agradecer por ele ter me reintegrado. E, enfim, foi uma experiência ruim, porque um time como o Cruzeiro, de repente, poderia ter tido uma passagem melhor, né? Mas, infelizmente, não aconteceu.